Prontinho, Amanda. O espaço é seu. Bom, primeiro agradecer, Pedro, pelo convite, né, de estar ministrando essa aula aí de neurofeedback, que é a minha principal linha de pesquisa aqui do IPQ, né? Qualquer coisa vocês avisam aí, se travar, se acontecer alguma coisa, que eu estou usando a internet daqui, tá meio zoada. Então, eu optei por, assim, falei, né, da gente falar um pouco mais do neurofeedback do que o meu projeto em si, porque até perguntei para o Pedro, vocês acho que ainda não tiveram a oportunidade de ter, né, essa aula e saber como que de fato funciona o neurofeedback. Então, eu pensei que nesse caso em específico, né, eu não poderia chegar aqui com o meu Amanda, travou de novo, tá travando de novo. que eu acho que aqui vai. Vou conectar meu celular na internet dele, senão vai. Pode ser que seja Amanda, melhor. você está na internet do IPQ, é isso? Eu estou na psicologia aqui. Mas na internet da E Psico. não tem cabo, não tem nada. Uhum. Você não consegue colocar naquele W-Corp, não, né? Com o seu login do HC e senha, você consegue e a conexão é melhor. Qual? Desculpa. O W-Corp, não sei se você já tentou. Não. Professor Antônio, bem-vindo. Nós estamos com problemas de conexão, a Amanda está tentando resolver. Ainda não iniciamos. Obrigado pela presença. De repente, dá para alguém compartilhar a apresentação dela e ela vai falando. Será que não rola assim? Pedro, você está mudo. Vou propor isso. Conectou? Foi, né? Está conectado. Foi. Pronto, Conectou. pessoal, acho que agora foi, né?
Conectou, foi. Obrigada, Wagner. Recebi uma ajudinha aqui. Não, beleza. Ai, até o Antônio já está aí, né? Ele vai me detonar depois. Bom, então, como eu já estava falando para vocês, eu optei por falar um pouco mais dessa parte introdutória do neurofeedback antes de falar do projeto, né? Falar do mecanismo em si dentro do controle de impulso e, né, dentro da regulação emocional, né? Então, acho que é importante vocês saberem como que é o monitoramento fisiológico, de que princípio o neurofeedback, né, parte e nasce, antes de eu entrar nessa parte do meu projeto, da minha pesquisa, né, que eu tenho aí interesse em me aprofundar. Então, já me coloco até à disposição, tá, Pedro, para a gente se aprofundar mais depois, direcionando para a pesquisa. Então, é importante a gente começar falando, né, que o neurofeedback, na verdade, ele é um braço do biofeedback, né, onde ela é uma técnica não farmacológica, não invasiva, que trabalha diretamente com o condicionamento, incluindo instrumentos de feedback, né. Então, aqui, como vocês podem observar nessa imagem, o sujeito, ele recebe um feedback audiovisual, né, ele também é medido os parâmetros fisiológicos dele, tá, e esses parâmetros é transferido de volta para o computador, para o software, onde esse computador, ele converte esse parâmetro em dados para a gente. Então, a gente consegue coletar autocontrole fisiológico, batimento cardíaco, pressão arterial, tensão muscular, né, tudo isso através do equipamento do biofeedback, tá? Óbvio, mais para frente a gente vai ver que essa técnica, né, tem lá os softwares designados a ela, que tem exercícios de meditação, né, de concentração, e através desses exercícios, a gente consegue, junto com o neurofeedback, a gente consegue medir, né, esses mecanismos e essas questões fisiológicas. Então, bio vem, né, da vida, sujeito, feedback, a gente de alimentar, de observar, feed, de alimentar, de observar, e o back, né, que é o de volta a aprender. Então, um dos principais pontos positivos dessa técnica, né, que é muito também citado em artigos, é que a eficabilidade dela, a eficácia dela, é devido a esse feedback automático que ela promove, que ela sustenta ao sujeito, que ela promove ao sujeito, né? Então, ela veio aí sendo baseada na psicofisiologia, né, que é esse ramo de pesquisa de bases biológicas do comportamento, e consiste nesse processo de medição, né, dos estados fisiológicos de um indivíduo, podendo aí ele aprender mais sobre a própria atividade fisiológica com o intuito de promover e melhorar a sua saúde. Quanto à eficácia, né, a gente tem, inclusive, eu escolhi esse artigo para mostrar para vocês, porque, inclusive, uma pessoa, se eu não me engano, aqui da metabólica, está envolvido nesse artigo, falando do biofeedback como um tratamento alternativo, né, principalmente no controle dos sintomas ansiosos, onde 1 a cada 6 dos pacientes avaliados nesse artigo, né, que receberam aí cuidados relacionados a ansiedades, eles obtiveram melhora, né, em comparação com o grupo controle, né, onde tinha apenas o tratamento farmacológico ou psicológico, tá, e o outro grupo tinha o neurofeedback e o biofeedback como tratamento complementar, né, como tratamento em concomitância. Então, eles observaram aí a eficácia da técnica através desse estudo, onde reuniu 25 aí, lugares, né, mais de 25 lugares, né, em nível mundial, indicando essa taxa de proporção, onde 16% desses pacientes, 16 pode parecer
uma porcentagem pequena, né, mas dentro da quantidade de sujeitos que eles coletaram nesse artigo, foi bem significante, né. E um outro artigo também que traz a eficácia da técnica como uso complementar, né, isso é um ponto em comum entre os artigos, é que eles trazem o bio ou neurofeedback como um tratamento complementar, né, nunca como monoterapia, né, mas sim como um tratamento complementar, onde essa estimativa, né, para o uso do biofeedback já foi menor, já foi de 3 para 193 sujeitos. Então, existe na literatura limitações quanto à técnica, né, de bio e neurofeedback, né, mas, particularmente falando, eu acho que está mais ligada à falta de estudos mesmo direcionados à técnica, e também a gama de pacientes, né, a gama de pacientes que esses estudos, eles tendem a selecionar. Então, geralmente é um paciente que tem lá, né, como diagnóstico, transtornos de humor, tal, então, mas assim, nem sempre, né, a técnica, ela vem a funcionar para determinadas pessoas. Então, acho que essa variabilidade, né, de alguns estudos é o que acaba, de fato, levando a essa amostra, essa resposta pequena, né? Então, quando a gente fala também de biofeedback, a gente precisa lembrar que existem modalidades, né, dentro do biofeedback, e uma delas é a resposta galvânica da pele, né? Acho que eu participei de alguns encontros nossos aqui no Journal, e a gente, né, vocês vêm falando muito nisso, né, de resposta galvânica da pele, e o biofeedback, ele também usa esse parâmetro, né, onde ele mede a condutividade elétrica da pele através dos dedos e das palmas das mãos. Então, a gente coloca alguns instrumentos que alguns parecem eletrodos, outros, né, você meio que apenas ficciona o dedo, então ele promove para a gente essa resposta galvânica da pele em diferentes patologias. Tem também o feedback termal, né, que é o fluxo sanguíneo, a temperatura, que a gente sabe que tudo isso, em termos fisiológicos, estão ligados também a diversas patologias. Também é medido através da ponta dos dedos, né, então, o que acontece? Quando o indivíduo volta para a gente com um nível de estresse muito alto, existe aí esse aumento da vasoconstrição, né, e baixa temperatura, e quando há o relaxamento, aumenta a vasodilatação e a temperatura. Então, ele é utilizado, esse feedback termal, principalmente no treino de relaxamento, estresse, transtorno de pânico, tem também alguns casos de migrânia, né, hipertensão arterial. Então, o biofeedback, né, dentro dessa modalidade de feedback termal, ele está mais ligado ao sistema nervoso autônomo, né, de resposta, de modalidade. E isso a gente vai ver mais para frente, né, que essas respostas nesses feedbacks galvânicos da pele, essas medições, elas vão trazer para a gente os resultados que a gente precisa ter para elaborar um protocolo destinado ao neurofeedback. Tudo certo? Pessoal? Amanda, travou um pouco, Amanda. Não estou ainda muito acostumada. Acho que agora voltou. Tá dando para ouvir bem? Tá dando para... Nos últimos 2 minutos deu uma travadinha. Será que você não quer compartilhar, me passar o arquivo da sua apresentação, e aí você fica só com áudio e, de repente, eu vou passando os slides? De repente... Pode ser.
É que a internet tá... Acho que vai prejudicar vocês aí no... acho que talvez o vídeo, Pedro... Vou desligar aqui. Ajude. Eu vou te passar, Pedro, daí você vai passando para mim, por gentileza. Ah, pessoal, desculpa, são imprevistos. Tô passando aqui. Você recebeu aí, Pedro? Você mandou por onde? WhatsApp. WhatsApp? Ainda não. Isso. Deve Oh, meu Deus. estar vindo. Tá indo. Tá ali no cemitério da... Como que chama? Ali no HC. Consolação do Araçá. Chegando. Vai ser lá isso. Ah, tá chegando. Devagar, mas ele chega. Caramba. Nada ainda, né? Eu vi aqui que tá rodando. Ainda não. De repente, você mandar por e-mail é mais rápido. Acho que agora foi. Foi. Agora foi. Vocês estão vendo minha tela? Agora sim. Sim. Beleza, vou. Bom, então, obrigada, Pedro. Então, como eu estava falando, né, o feedback termal, ele está mais ligado a essa resposta, né, ligado diretamente à resposta, né, também fisiológica, e é o feedback do sistema nervoso autônomo, tá? Pode passar, Pedro. Bom, e outra modalidade que a gente tem dentro do biofeedback é o EMG, que mede aí essa atividade elétrica do músculo, tá? Utilizado também para cefaleia, bruxismo, ATM, dor crônica. Então, já é o biofeedback direcionado ao sistema nervoso periférico. E o que a gente mais usa na prática clínica, que é o que a gente vem a falar, que eu falei para vocês que como técnica, né, é um braço do biofeedback, é o EEG, né, que é o feedback de onda cerebral, e designado aí como também neurofeedback, que ele mede a frequência e a amplitude das ondas cerebrais e é utilizado com mais eficácia no TDAH, sintomas depressivos, né, reabilitação pós-AVC, desordens de sono, e já está ligado ao sistema nervoso central, tá? Pode passar, Pedro. E temos também o HEG, né? Mais para frente também vou mostrar para vocês.
né, dessa modalidade, que ela vai medir a oxigenação sanguínea em áreas específicas do cérebro, né, também destinado ao feedback do sistema nervoso central, visando aumentar aí a capacidade de memória, plasticidade neuronal, né, recuperar perdas de vascularização cerebral e controle de impulso, que é o meu principal foco aí de estudo dentro do neurofeedback. Então, o meu princípio, ele parte dessa modalidade do biofeedback, onde a gente consegue avaliar determinadas tarefas cognitivas e como que o cérebro responde de maneira fisiológica a essas atividades, tá? Pode passar, Pedro. Bom, então, em suma, né, o treinamento aí do biofeedback, ele nos ensina a regular uma atividade fisiológica, né, e o principal benefício dele está atribuído a essas habilidades de autorregulação. Então, a gente, através de treinos, nós também, como treinadores, a gente precisa passar por essas modalidades de treinamento, a gente precisa ter uma prática utilizado nesse treinamento, tá, de biofeedback, porque a gente precisa entender também o funcionamento dessas ondas, no nosso funcionamento, né, dentro dessa resposta do biofeedback. Então, essa crença, ela está enraizada aí num grande conjunto de pesquisa, né, que vem sendo dedicada a vincular esses estados emocionais a mudanças fisiológicas específicas. Inclusive, ontem, quando eu estava procurando novos artigos para apresentar para vocês, eu acabei encontrando um único artigo, na verdade, uma revisão, mas que ele cita um único artigo de neurofeedback para psicopatia. Não tenho ainda muitos detalhes, mas foi uma amostra pequena. Ele não deixa claro também qual que foi o protocolo de treinamento, mas segundo a conclusão do artigo, eles falam que está muito direcionada a justamente esse processo de regulação, né, de como que o psicopata, na verdade, ele responde a determinados eventos, né, e através dessa medição fisiológica, o neurofeedback age para treinar, mas treinar de uma maneira uma maneira contrária, né, seria o treinamento visando a identificação de certas características cognitivas, tá? Pode passar, Pedro. Bom, e aí a gente entra no neurofeedback, né, que é essa técnica que eu vou utilizar no meu doutorado, né, na minha pesquisa, que, pode passar, Pedro, é só um slide de introdução, mas que a aplicabilidade dele, né, ele é dessa forma, e que está aparecendo na figura para vocês. A gente utiliza essa interface, né, cérebro-computador, para parte também do princípio de fornecer esse feedback para o indivíduo sobre a atividade elétrica do cérebro, né, que é medido através de eletrodos de EEG colocados no couro cabeludo. Então, o principal objetivo é manter o nível de atividade cerebral dentro de uma faixa de frequência especificada, né, como fala aí o exemplo de θ entre 4 e 8 Hz. E nessa imagem aí, muitas pessoas definem o neurofeedback como jogar com a força do pensamento, né? Então, aí eles estão jogando, as crianças, os pacientes, né, eles costumam escolher o jogo, né, isso é bem livre para ele, e nós, como treinadores, a gente, depois de elaborar um protocolo, depois de fazer toda a medição fisiológica, coletar EEG, né, quantitativo, qualitativo, a gente ajusta os parâmetros a serem treinados. Então, nesse jogo aí do Pac-Man, que essa criança está jogando, né, ele teria que, entre aspas, com a força do pensamento, né, tentar movimentar lá enfim,
um vermelhinho, um amarelo, né? Então, ele vai treinando, né, questões de atenção, né, de manter o foco, a resposta também o quanto ele consegue manter o foco também dentro da tarefa, e de maneira imediata, se ele foge um pouco desse treinamento, o jogo para. Então, ele não consegue ter ganhos com o jogo. Então, por isso o feedback, né? Porque através de toda a atuação dele, tanto visual, quanto de tentar abstrair ao máximo questões do ambiente, né? Ele vai respondendo ao jogo e vai tendo feedback. Eu participei de um treinamento uma vez que a criança, ela perguntou, nossa, é com a força do pensamento e quando eu desconcentro o jogo para, é isso? Eu falei, exatamente isso, e isso ajudou, esse outro feedback que parte da gente também como treinador, né, ajudou ele a modular, né, essa área da cognição, né, que na verdade, nesse caso, era para um treinamento de atenção, com a criança, né, de TDAH, 10 cruzes, assim, então, a gente conseguia medir esse parâmetro, né, através do jogo. E na interface do programa, a gente consegue, através lá do biofeedback, analisar todas as respostas envolvidas, né, o quanto ele está tenso, o quanto ele está ficcionando os olhos, né, o quanto que isso está deixando ele cansado no momento da tarefa, né, então isso também vai dando para a gente um feedback, né, de como que a gente tem que treinar esse indivíduo de maneira individual, tá? Pode passar, Pedro. Então, esses protocolos, eles são, né, eficazes aí no âmbito do neurofeedback, principalmente para o tratamento da depressão, né, onde os níveis, as ondas de alfa, né, estão desregulares, né, e a gente começa, então, a aumentar a atividade e inibir frequências beta, no caso da ansiedade, tá? Pode passar, Pedro. Aí eu coloquei para vocês também a maneira que a gente monta o equipamento, né, que nesse sistema 10-20, né, o pessoal que trabalha aí com medição. Para controle de impulso, a gente trabalha principalmente pontos partindo do CZ, né, bem desse meio aqui, né, do córtex, e a gente usa uma touca, né, que vou mostrar para vocês também no próximo slide, que ela abrange todo essa circunferência aqui, e tem a outra também que abrange mais essa parte da face, da testa, né? Então, dependendo do treino que a gente desencadeia para o paciente, dependendo da demanda também, a partir disso que a gente vai montar esse sistema 10-20, tá? Pode passar, Pedro. Eu tenho uma pergunta super ignorante para te fazer, se for possível. Pode fazer lá. Por exemplo, não sei se eu posso interromper agora, se você prefere que eu pergunte depois, já interrompi. Pode, não tem problema nenhum. Por exemplo, na sua pesquisa, quando você vai fazer o neurofeedback, a aplicação de neurofeedback, vocês fazem análise quantitativa de EEG prévia, certo? Ou não? Tem que fazer. Então, aí tem que fazer, exemplo, porque vai ser a nossa, vai ser o nosso parâmetro. No quantitativo, eu até coloquei para vocês também, no quantitativo, a gente vai ter que coletar 5 minutos antes, né? Alguns sistemas de neurofeedback, eles pedem para a gente coletar apenas 3 minutos. 3 minutos olhos fechados, 3 minutos olhos abertos, e 3 minutos fazendo alguma tarefa cognitiva, né? Lendo, ou falando sobre algo de interesse, né? Então, o protocolo, né, chave do neurofeedback precisa do EEG
do EG quantitativo, né, até para a gente poder ter como parâmetro de resposta. Legal. Aí, por exemplo, a minha pergunta é no sentido de, tipo, se você encontrar variação fora do ponto específico que você está, se você tem algum ponto específico que você está avaliando de treinamento, como que isso funciona na pesquisa de neurofeedback? Então, quando a gente faz essa montagem, né, da touca, do neurofeedback, a gente já designa os padrões, os canais que a gente vai avaliar, né? Então, acho que é mais um para frente, Pedro, um slide que está aí. Então, a gente já designa os canais que a gente vai avaliar. Então, o aparelho que a gente tem aqui é um aparelho de 13 canais. Então, eu vou situar os eletrodos apenas na área do cérebro e no canal lá responsável por FP1, FP2, né, a partir da linha média de CZ, para coletar a resposta fisiológica, né, do eletro. Então, dificilmente, pelo menos eu não tive essa experiência, dificilmente eu vou ter acesso a uma onda ou a um artefato, né, como a gente chama, que não esteja designado no projeto, designado no objetivo da pesquisa, né? Então, por quê? Porque do TDAH, por exemplo, a gente vai treinar apenas a parte mais frontal aqui, do FP1, F7 também, F3, tem alguns protocolos mostrando a eficácia aí né, quando a gente pega CZ, que é esse do ponto bem médio, né, daqui da cabeça, da circunferência, e FP1, F3 e F7. E aí, o que acontece? Onde tem esse A1 e A2, né, a gente utiliza esses dois pontos para calibrar o aparelho, né, que fica bem na orelha, né, nessa bordinha aqui da orelha. Então, a gente calibra a coleta através desses pontos e através também dos pontos que a gente quer trabalhar. Então, dificilmente, mesmo a gente tendo, né, que eu sei que no TME, no TDCE, essa coisa toda, quando a gente trabalha com eles, a gente ainda tem uma pequena scalp ali, né, quando a gente está estimulando, mas tem uma área que a gente não estimula só aquela área, né, ela meio que irradia para outras, mas no neurofeedback também é bem parecido, só que dificilmente ele vai fugir muito do resultado que a gente espera por essa área, né, pela designação da área do cérebro que a gente quer avaliar, que a gente quer treinar. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas não, acho que segue aí, não, respondeu sim, mas segue aí, se eu continuar com a minha dúvida, eu continuo perguntando para você. Tá bom, pode incomodar, não tem problema, pode atrapalhar, incomodar, não tem problema. Então, a partir desse sistema, né, de 10-20, a gente, como eu já estava falando, a gente especifica a área do treinamento, né, e dificilmente a gente vai conseguir treinar uma outra, né, porque o treino vai estar designado, o jogo, o estímulo que eu vou apresentar lá pro paciente, ele vai estar designado, né, vai estar descrito, objetivado, de acordo com as áreas que eu vou escolher para fazer o treinamento, tá? Então, vai aparecer para mim, na tela do software, como que tá as ondas, por exemplo, se eu colocar o eletrodo aqui no FP1, né, ele vai começar a me mostrar como que tá as ondas nessa área. F7, F3 e por aí vai. Todos a mesma lógica, tá? Pode passar, Pedro. E aí, dentro dessa, a gente tem também, né, como eu falei para você, essa modalidade essa é a interface que eu tenho do programa, do software que a gente tem aqui. Então,
percebam que a gente já designa FP1, acho que está pequenininho, mas é bem nessa primeira janela, a gente já designa FP1, a frequência, né? E ele vai me mostrar também que áreas do cérebro, que são essas cabecinhas aí mais coloridas, que áreas do cérebro elas estão mais ativadas, né? E que áreas a gente precisa ativar. Então, quanto mais azul, né? Azul, ela está no nível de normalidade, no nível de esperado de funcionamento, e vermelho a gente precisa atuar, a gente precisa fazer o treinamento. Então, a meta, na verdade, de treinamento, Laís, ela varia de acordo com a frequência, né, e com o número de canais que a gente utiliza no aparelho. E essa coleta, ela é sujeita, extremamente sujeita a esses artefatos fisiológicos que podem aparecer também. Aparece tensão muscular, aparece a piscada de olho. Se o paciente não dormiu bem, a gente consegue identificar, né? Se tem se a acústica da sala é ruim, a gente não consegue fazer uma boa coleta, né? Então, tudo isso é um trabalho muito complexo, porque tudo isso pode interferir na designação do objetivo, né? Que é diminuir a amplitude de uma determinada faixa frequencial e modificar essa frequência de maneira predominante, tá? Pode passar, Pedro. E aí, o que acontece? No programa, ele vai mostrar para mim, né, para o treinador, essas frequências também aí de leitura do espectro do eletroencefalograma. Então, o que acontece? Se tem o excesso ou a falta de uma dessas frequências, né, ela vai implicar numa série de consequência comportamental. Então, a gente já abrange o parâmetro mais fisiológico e o parâmetro, né, comportamental. Então, o que eu preciso treinar no indivíduo, o que eu preciso avaliar antes, né? Por isso a importância da coleta do EEG também, porque o EEG vai dar para a gente esse parâmetro do né, pré-treino, quantitativo, tem análise do Loreta também, que a gente consegue observar qual ponto da patologia do indivíduo que está mais evidente, né? Ele parece algo 3D, assim, que a gente vai conseguindo modificar e conseguindo avaliar e identificar que ponto do cérebro, de onde está, de certa forma, está surgindo, né, essa demanda e aonde a gente precisa treinar, tá? Eu acho que aí entra a minha pergunta também. Então. Por exemplo, acho que provavelmente vocês têm uma pergunta prévia, né? Então, por exemplo, tem alguma alteração de frequência em determinado local que vocês estão avaliando. Isso. O sujeito não tem essa alteração, por mais que ele tenha a condição que vocês estão querendo, recrutando, etc. e tal, porque isso pode acontecer, né? Isso pode. E aí, como é que vocês fazem? Vocês excluem? Porque isso talvez seria um viés se fosse uma exclusão, né? Ou vocês simplesmente incluem, trabalham de alguma outra forma? A gente inclui e tenta entender como que esse padrão de frequência, né? Porque assim, o padrão frequencial, né, de TDAH, o que os estudos, TDAH eu estou dando exemplo, tá? Só para explicar melhor. Mas o que os estudos de TDAH, por exemplo, vem falando? Que eles têm um padrão eletrofisiológico, né? De ondas alta, beta, teta, alfa. Eles têm um padrão. Então, quando eles não apresentam um padrão ou uma onda, né, que esperada, a gente tenta avaliar de outra maneira, talvez com o uso de mais canais, né, e também através do Loreta, que é essa análise que eu acabei de comentar, de como que o cérebro está funcionando e como que a gente pode estimular que essa frequência ela apareça de fato e que ela faça a diferença ali no funcionamento do indivíduo. Então, eu acho que até alguns estudos, né, de
da estimulação, do nervo vago, acho que a gente pode até falar sobre isso, né? Que mostram essa diferença, essa diferença de medida. Então, a gente proporciona isso para o paciente, a gente não exclui. A gente, na verdade, vai treinar para que ele tenha, ou que ele mantenha determinada habilidade, né? Então, não exclui o sujeito. Tá? Porque o padrão frequencial, dentro de uma determinada patologia, ela tende a ser a mesma. Beleza, valeu. Pode passar, Pedro. Pessoal, me falem do horário aí, tá? Então, mais uma vez, como eu falei para vocês, a interface, né, do programa. Então, ó, a gente consegue ver essas ondas aqui mais em vermelho, né, são as ondas que precisam, de fato, de uma determinada atenção nossa. Então, elas partem do princípio de estar hiperativadas. Então, o que a gente sabe? Que quando o cérebro tem áreas, né, que são mais hiperativas, mais excitatórias que uma outra função, ela tende a diminuir. Então, ele mostra para a gente cada frequência, a gente consegue identificar também a oxigenação, que são essas barrinhas rosa, verde e amarelo, que tem aqui à esquerda, né? E qual o parâmetro, a medição dessa oxigenação e dessa resposta. Então, essa outra imagem aí do meio, que ela já está mais ampliada, e mostra para a gente essas cores mais fortes, são, na verdade, o que a gente precisa trabalhar nesse sujeito aí. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Esse caso é um caso de TDAH, né? Eu usei o mesmo. Então, é um caso de TDAH, e aí ele teria que, já nessa outra janela da direita, tem um jogo, que é uma bolinha, e ele vai controlando essa bolinha, fazendo com que a bola passe por esses circuitos, né? Conclua esse circuito. E aí, essa linha verde é a linha que está sendo trabalhada, né? Então, ela vai mostrando para mim, não mais para o paciente ele só vê essa tela do jogo e o tempo dele, né? E a gente avisa para ele também, olha, você está indo bem, esse valor 26,7 é isso mesmo, é esse o parâmetro. Então, isso é calibrado, na verdade, numa primeira sessão com o paciente, né? E a partir dessa sessão, a gente consegue trabalhar com ele essas ondas. Então, a partir da calibração, até do jogo mesmo, da forma como ele vai respondendo ao jogo, a forma que a gente mede também a oxigenação, quais os parâmetros envolvidos, né, já vai dar para a gente uma medida pré-intervenção. Então, se eu fosse dar um zoom nessa linha verde aí que está aparecendo para vocês, a gente ia conseguir identificar alfa, teta, né, vários, assim, bem, né, específicos do TDAH. O que está mais hiperativo, o que está mais hiperativado dentro dessa patologia. E aí, mais uma vez, o paciente vai tendo feedback que quando ele consegue manter o foco, manter a concentração, e o tempo de resposta dele vai sendo significativo para a demanda, né, ele vai conseguindo completar esse circuito aí que está na tela para vocês, tá? Pode passar, Pedro. E mais uma das modalidades do neurofeedback já é o HEG, né, que aí, na verdade, está um dos principais instrumentos de pesquisa nossa, de pesquisa do neurofeedback e de medição também, que é o HEG infrared, que mede a oxigenação sanguínea de determinado sítio e treina o cérebro a elevar esses níveis, né? E o passivo infrared, que mede a energia mais irradiada, a temperatura, né, e treina o aumento dessa energia. Você pode voltar um slide, Pedro, por favor? Então, aqui, como eu falei, obrigada. Aqui, como eu falei para vocês, essa parte do meio aqui dessa figura da esquerda, né, ela mostra para a gente o que está mais hiperativo.
Então, essas partes em vermelho aqui, tudo no software a gente vai conseguir avaliar, a gente vai conseguir acessar, para que a gente possa treinar o indivíduo de acordo com a patologia, né, envolvida. Pode passar, Pedro. Pode passar. E aí, as áreas, né, treinadas com HEG, parece uma fita, né, essa fita azul aí, que treina mais essas áreas pré-frontais, desculpa, FP1, FPZ e FP2, e frontais com F7 e F8, né. Então, o mecanismo de montagem é esse, né, pegando como parâmetro o FPZ, tá? E no próximo, acho que já pode passar, Pedro. No próximo, a gente já entra, de fato, na prática, né, através desse modelo de montagem do neurofeedback. Então, tem o sistema Italis, né, que foi desenvolvido pelo Adrian Van Hausen, ele sugere que seja feita essa avaliação fisiológica através de uma gravação normativa de base, que eu acho que aí entra a sua pergunta aí também, onde a gente precisa fazer essa gravação, né, no primeiro momento com o paciente, da região frontal, central, parietal, temporal e sagital, e cada região dessa é gravada por um período de 3 minutos. Eu costumo gravar 5 minutos, porque tanto de olho fechado quanto de olho aberto, né? Porque a gente consegue limpar melhor depois os artefatos. Então, 3 minutos é um tempo de gravação muito curto para a gente, no final, ter um parâmetro fisiológico do paciente. Então, eu prefiro gravar 5, porque aí ele vai me dar mais respostas, né? Talvez ele vai piscar muito no primeiro momento, vai estar muito tensionado, e isso tudo precisa ser excluído na hora da avaliação, né? Então, são 3 minutos, onde o cliente ou paciente fica com o olho fechado, depois com o olho aberto, e depois com esse paciente fazendo e realizando uma tarefa cognitiva que a gente propõe para ele também, né? Então, essa avaliação fisiológica compreende aí todo um perfil também, um checklist sintomático, que eu vou mostrar para vocês agora, que o paciente também responde. Eu acho que eu até cheguei a propor esse checklist lá no Elsa, não sei se vocês lembram, que eu cheguei a propor, falar, nós vamos fazer um checklist para ver como que esse paciente, né, está se autoavaliando aí durante o período da pandemia, porque ele consegue, né, uma planilha que ele vai estar listado vários sintomas, que a pessoa vai atribuir uma nota de 0 a 7, de acordo com a intensidade de cada um. Então, nessa gravação normativa de base, né, antes de começar, a gente monta os sensores, tá, na cabeça da pessoa ser avaliada, conforme a gente viu a montagem, que é do sistema 1020, tá bom? Pode passar, Pedro. Aí o padrão de montagem, então vocês podem ver que tem cada mecanismo tem o seu padrão de montagem, né, de acordo com o que você vai treinar, de acordo com o que você vai coletar. Então, o frontal, nesse modelo do Adrian, a gente vai utilizar F3, no central C3, né, mas sempre partindo do FZ, tá? Ou do T3, que já vai para a área mais sagital, né? Então, quando é 2 canais, quando é um equipamento de 2 canais, por exemplo, a gente usa, né, dentro desse padrão do Adrian, que ele propôs, do sistema Italis, a gente usa essa montagem aqui, tá? Para fazer, de fato, o treinamento. Então, por isso que eu falo que dificilmente a gente vai conseguir abranger uma outra área, né, de avaliação e de treinamento, porque elas já vão estar específicas lá, protocoladas no programa, no software, de treinamento. Então, o F3,
né, ele vai ativar, o jogo vai ativar esse canal, né, ele vai ser direcionado apenas para ele, tá? Um outro jogo que trabalha controle de impulso, se eu ativar apenas o C3, só vai avaliar, né, as ondas, a resposta fisiológica desse canal, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Pode passar, Pedro. Aí a planilha de objetivos dentro do sistema ITALIS também, que eu passei agora para vocês. Então, a gente precisa passar, é um protocolo utilizado, inclusive, pelo pessoal de Porto Alegre, da BIO, né, da Associação Brasileira de Neurofeedback, Biofeedback. É um protocolo que eles também utilizam e sugerem que a gente possa utilizar, né, baseado numa ferramenta chamada SMART, onde o S, né, a gente precisa detalhar que relação, que situação que a gente tem que mudar, né, o M é o objetivo da possibilidade disso, dessa frequência, ou de um comportamento, ou de uma resposta, ela ser medida, tá? O A, devem ser realizados, né, possíveis intervenções. O R, já está mais referente à relevância científica, que isso pode vir a ter para o neurofeedback, e o T é determinar o período, né, que esse objetivo ele deve ser atingido. Então, partindo do princípio também de sessões, da quantidade de sessões, isso vai variar muito dentro da patologia. E essa é uma dificuldade que eu estou encontrando no meu projeto, porque não existem ainda uma eficácia científica do neurofeedback para o controle específico de impulso, para controle, para autorregulação, né? Não existe ainda isso. Então, o que eu estou fazendo é utilizar parâmetros de protocolos já publicados para TDAH, para função, direcionados para funções executivas, e que eu possa utilizar isso e testar, né, direcionado ao controle de impulso e às áreas envolvidas a essa manifestação. Tá? Então, essa é até uma das limitações do meu projeto, assim, é uma pergunta, né, que eu me fiz, mas como que eu vou treinar algo, vou desenvolver um protocolo que ainda não tem algo, né, uma evidência específica para o controle de impulso e regulação. Se eu pego aqui os pacientes do HDI, por exemplo, todos eles, é raro a gente não receber um paciente que não tenha essa dificuldade de regulação, né, esse controle emocional. Então, o que eu estou percebendo é que a gente está fazendo, na verdade, a gente está traçando, na verdade, um perfil dessas crianças, né, através do CBCL, escalas de entrada, né, e também coletar o EEG dessas crianças, né, o que é muito difícil, porque a criança não para, né, piscam muito também, então é muito difícil designar e prover esse parâmetro, né, desenhar, fazer esse desenho de estudo, na verdade, mas tá funcionando, tá caminhando, e tá sendo positivo, para ser sincera. Então, é um grande desafio, assim, porque eu acho que o neurofeedback para controle de impulso, como a gente também está lidando com o sistema límbico, né, com questões também frontais, que outros protocolos já citam, então, por que não a gente não desenvolver protocolo para isso, né, que vai, com certeza, abranger mais áreas do cérebro, né, de funcionamento eletrofisiológico, mas que é específico para controle de impulso, né, para ser aplicado tanto para a população infanto-juvenil quanto para a população adulta, tá? Pode passar, Pedro. Aí tem uma outra planilha também que a gente utiliza, então, através de toda aquela medição lá que eu mostrei para vocês que o software dá para a gente, né, de temperatura, de medição fisiológica, a gente consegue já estipular que áreas a gente vai treinar,
Então, nesse exemplo aí, né, baixo nível de energia barra fadiga crônica. A gente parte do CZ para estimular, tá? Ao expressar sentimentos de desespero e inutilidade, a gente vai treinar o C3 e F3, tímido, afastado, em situações, e tudo isso partindo do CZ, tá? Então, aí, nessa linha onde tem o 13, né, que já envolve uma criança mais tímida, afastada, em situações sociais, a gente treina áreas direcionadas a C3, F3. Então, ao lado de cada sintoma, né, a gente indica a frequência que pode estar envolvida, tá? E no desenvolvimento desse sintoma, e o posicionamento do sensor lá do eletrodo para o futuro treinamento. Então, isso ajuda muito a gente também no final do protocolo, em relação ao T0, né, ao pré. O que mudou, o que está sendo mais treinado, isso aqui pode mudar no decorrer do treino, porque muitos pacientes, eles tendem também a responder de uma forma mais rápida, porque isso envolve jogo, envolve instrumentos que para a criança, para o adolescente, né, é bem reforçadora, potencializa a resposta, né? E eu tenho um amigo também que está pesquisando isso junto comigo, que é o Alexandre Serpa, do Mackenzie, que ele está desenvolvendo um jogo, né, direcionado para a ação. Então, esse jogo, ele vai entrar também nesse protocolo, né, e a gente vai conseguir, servir como mais um instrumento, né, de medição dessas frequências aqui, o que a gente precisa treinar, tá? Pode passar, Pedro. Aí já entra já é a planilha de resultado, né, que depois do parâmetro de medição, do parâmetro de coleta, né, do EEG, a gente coloca aqui, divide entre central, frontal, parietal, temporal, e a gente vai colocando a porcentagem de respostas positivas que o sujeito vem a apresentar, né, e as negativas também, que vão servir, obviamente, de parâmetro, né, e da soma total dessas porcentagens em cada região treinada. Então, isso aqui é um panorama, na verdade, geral, de como os sintomas estão afetando determinadas regiões, né, do cérebro, e ele vai ajudar a gente a prever, né, que frequência e que áreas devem ser treinadas, né, qual desenho que a gente tem que utilizar para prever esse treinamento, né, para estipular esse treinamento. No caso do controle de impulso, né, o que a gente vê? Mais uma vez, que é muito difícil refinar essa população, porque eles vêm com o controle de impulso, na verdade, ele tá mais como, ele faz parte, né, de uma sintomatologia ali, de uma manifestação comportamental, envolve raiva, né, desregulação emocional, e todo esse parâmetro. Então, é muito difícil a gente refinar esses sujeitos, né, categorizar esses sujeitos para que esse protocolo ele seja, de fato, eficaz, tá? Pode passar, Pedro. Bom, o programa esse do Italis, ele também vai mostrar para a gente gráficos de evolução. Então, aqui, nessa parte da esquerda, aqui nesse primeiro gráfico, né, a gente tem, se eu não me engano, um caso de ansiedade, e aqui é o T0, onde tem um pontinho mais em cima, aqui no canto, e aí ele vai mostrando para a gente, isso, Pedro, obrigada, ele vai mostrando para a gente como que o indivíduo vai variando, né, como que ele vai evoluindo no treinamento. E aí, óbvio, que quanto mais ele estabiliza
esse funcionamento aqui, a gente percebe depois de um certo período de treinamento que esse funcionamento ele vai estabilizando, né? Significa que o paciente ele está obtendo uma melhora de sintoma. Então, esse primeiro, eu tenho certeza que é a ansiedade. O segundo sintoma eu já não lembro qual que é, mas é parte do mesmo princípio, né? Começa aqui no T0, então você vai verificando essa variabilidade das ondas, né? De como que o indivíduo vai respondendo ao treinamento e à intervenção, e a tendência é isso se estabilizar, ele manter um padrão de funcionamento, né, estável em termos de eletrofisiologia, tá? Então, esse gráfico da esquerda, tanto do meio quanto esse mais da direita, eles vão mostrar para a gente esse mesmo padrão, porém em designs diferentes, assim, né? Eu gosto muito desse último da direita, porque a gente consegue ver como que ele começou. No caso aqui, o indivíduo, ele estava nesse vermelhinho aqui, então ele era muito estável, e depois essas ondas, mesmo que foram aumentando, elas foram adquirindo também um padrão de estabilidade, um padrão de treinamento, que é o que a gente esperava para esse paciente em si, né? Então, elas mostram para a gente, o software mesmo já responde para a gente, né, o quão essa técnica está sendo eficaz para o paciente, tá? Pode passar, Pedro. Daí, pessoal, gente, que horas são? Vocês estão... Acho que dá tempo a gente falar do Brain Training? Tudo certo aí, Pedro? Oi, temos mais 15 minutos, pode ser? Porque com atraso e tudo, acho que... Eu acho que dá tempo, sim. Beleza, vamos lá. E aí, além daquele sistema Italis que eu estava falando para vocês, a gente tem o Brain Trainer, né, que é o que a gente mais utiliza também. Eu gosto do Italis, porém o Italis ele é mais, o resultado é mais bruto, assim. No Brain Trainer a gente consegue ver essas ondas através do EG. Então, aqui a gente vai usar, de fato, o EG quantitativo, né, a coleta do EG quantitativo, e identificar esses padrões cerebrais que podem estar relacionados a determinados problemas aí cognitivos, de comportamento e de performance. Eu lembro que naquela aula eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é aquele que está pesquisando a resposta, né, de performance de atletas, né? Eu lembro que eu perguntei que parâmetro que eles estão utilizando e como que estava acontecendo essa medição, porque nesse sistema Brain Trainer, eles também usam, principalmente para treinamento de atleta, né, para melhorar a performance e tudo mais, eles utilizam esse sistema. Então, eu vou mostrar aí para vocês como que ele funciona. Pode passar, Pedro. Pode passar. Ele parte do mesmo princípio, já pode deixar aí. Ele parte do mesmo princípio da gravação normativa de base, porém, a diferença é que aqui a gente usa a touca do EG, né? A gente pode usar também mais canais, aqui esse equipamento tinha 4 canais, mas a gente pode usar mais, tá? E cada step, né, cada ponto da touca, ela está responsável aí por um mecanismo, por uma resposta desse sujeito. Então, quando a gente faz aquele mesmo sistema de gravação de 3 minutos, olho fechado, olho aberto e fazendo alguma tarefa cognitiva, né? Nesse caso, a gente pede também para ele imaginar alguma coisa, né? Uma tarefa mais abstrata, né? Que não envolve tanto o físico ali, né? Então, a gente pede para ele imaginar alguma música e a gente grava
o padrão também relacionado a esse tipo de resposta do paciente, tá? Pode passar, Pedro. Então, aí, nesse primeiro exemplo da esquerda, né, a gente passa um filme para o paciente, e aí, à medida que ele mantém o foco, né, que ele vai prestando atenção em determinados detalhes do filme, o que acontece? O áudio, ele tem um feedback auditivo, então o áudio vai aumentando, ou a tela vai ficando mais nítida, depende do que a gente quer trabalhar dentro do protocolo. Então, depende da área que a gente está treinando, depende da demanda do paciente, porque já nessa outra tela aqui, onde tem os personagens do Shrek, né, que é um filme também, né, que a gente passa para eles, aqui já é um outro parâmetro. Na verdade, nesse treino aqui, a gente pede para eles escolherem um personagem, né, e esse personagem, ele começa a fazer movimentos, assim, é do software, mas ele começa a fazer movimentos, dança, faz movimentos orais, né, com a boca e tudo mais, e aí a gente vê aqui a resposta em cima, né, nessa gravação normativa de base, mais uma vez a frequência, né, e a temperatura basal aqui desse paciente. Então, quanto menos vermelho aparecer, na verdade, né, e em qual canal, qual eletrodo aparecer, quanto menos essa cor vermelha estiver aqui, né, mais vai ser benéfico para o paciente, tá? E aí a gente orienta ele também a aumentar essas barrinhas. Então, quando eles perdem o foco, né, ou alguma outra situação nesse nível, essas barrinhas aqui, que onde tem branco, amarelo, laranja, vermelho, elas ficam assim pretas, ficam todas pretas. E aí a gente pede para eles respirarem, né, tentar voltar, tentar lembrar o que ele estava, como que ele estava funcionando no momento aqui que ele estava assistindo o filme, ou que ele estava escolhendo o personagem, e aí as barrinhas, elas voltam a regular e a mostrar para a gente do funcionamento fisiológico desse paciente quando ele está exposto a essa tarefa, tá? Pode passar, Pedro. Aí essa parte acho que eu vou passar mais rapidinho para vocês, que é o do EEG quantitativo, né, que é o QEG, que ele mede também esses padrões de superfície, e ele, para a gente, ele vai ser o principal parâmetro da intervenção, se ela funciona ou se ela não funciona, né? Pode passar, Pedro. Então, ele vai proporcionar para a gente esse mapeamento aí cerebral, né? Aqui na esquerda, aqui a Laís me mandou mensagem e eu desconcentrei, gente, culpa da Laís. Achei que estava travando o áudio aqui, eu falei, opa, não, vamos voltar. Eu fico falando paralelamente com todo mundo. Então, nessa figura aqui da esquerda, né, a gente mapeia, né, o funcionamento também do indivíduo fisiológico, né? E aí, quanto mais verdinho, azulzinho isso for ficando, né, melhor para a gente. Então, tem uma colega, eu trabalhei, na verdade, a minha curiosidade por neurofeedback começou lá na Santa Casa, quando eu fazia coleta de EEG com uma amiga que fazia doutorado na época, eu ajudava ela na coleta, né? E ela fazia, não sei se vocês já ouviram falar, mas é a Julie. Então, minha curiosidade pelo neurofeedback, assim, nasceu com ela, né? Ela foi uma impulsionadora, assim, dessa minha área de pesquisa, né? E hoje ela, né, é referência aqui em São Paulo, em neurofeedback, em biofeedback, nessas análises de Loreta também. Eu lembro que a gente ficava, de fato, brincando com essas análises, né? A gente publicou um artigo de depressão, onde a gente utilizou a estimulação do nervo vago, acho que eu já até comentei com vocês, e depois a gente fez a coleta de EEG.
E é exatamente isso, assim, a gente consegue acessar no software, né, do EG, do QEG, dessa análise quantitativa, né, qual que é a origem do ritmo cortical. Então, nessa figura aqui da direita, a gente consegue fazer esse recorte aqui no programa, e aí ele mostra para a gente qual que é a origem desse ritmo cortical que está desfuncionalizando aí o paciente. É interessante também a gente ver essa análise do Loretta em paciente esquizofrênico, porque a gente consegue, é muito interessante, a gente consegue ver exatamente qual ritmo está mais ativado, né, qual que é a origem cortical dele, né, então a gente costuma usar essas técnicas aí a partir do QEG, tá? Pode passar, pessoal. Pô, Pedro. E uma das coisas que a gente precisa só ter cuidado nessa coleta é a qualidade do sinal, que eu já falei para vocês mais ou menos, porque interfere diretamente, né, na coleta. Né? Se no TMS, né, aí nas técnicas neuromodulatórias, a gente tem alguns artigos, né, mostrando que a frequência que é estimulado não é a mesma que chega lá no cérebro, não é a mesma, então no neurofeedback é a mesma coisa. Né? A gente tem couro cabeludo, a gente tem uma calota aqui craniana, a gente tem essa, né, sudorese, a gente tem várias questões que podem interferir na qualidade do sinal, né, da coleta, e que faz toda a diferença, assim, na pulsagem elétrica e na coleta do funcionamento elétrico, né, do indivíduo. Então, essa coleta, essa qualidade do sinal, lá no software a gente tem... Você pode voltar um slide, ô Pedro? É isso aí. A gente tem, pegando aqui essa imagem do meio como exemplo, no software a gente tem um parâmetro, né, uma medição, que a gente coloca o eletrodo no CZ, né, que é esse pontinho do meio mesmo da cabeça, e aí ele vai ficando verdinho, então, mas ele pode variar também, às vezes ele fica amarelo, vermelho, mas quanto mais a gente deixar ele verde, né, com isso a gente usa pasta eletrocondutora, né, a gente orienta o paciente a vir com o cabelo, né, lavado, essa coisa toda, né, então, quanto mais verdinho isso ficar, mais limpo a gente vai ter esse EG, a gente vai ter esse mapeamento, tá? Mais limpo a gente vai conseguir protocolar, fazer o protocolo aí dessa técnica. Pode passar, Pedro. Pode passar. Eu acho que... e aí é o que mostra pra gente, como eu falei para vocês, o quanto o sinal tá bom ou tá ruim. Então, esse primeiro aqui mostra um sinal maravilhoso que eu consegui, né, de coleta. Então, a gente pode perceber esses picos, tem alguns picos, assim, que tem alfa, a gente consegue mais identificar alfa, que parece uma montanhazinha aqui, tem teta também, então isso a gente vai dando um zoom, né, no software, e a gente vai vendo o que foi piscada, o que foi tensão muscular, o que foi uma oscilação, em relação até o aterramento do lugar também, não sei se vocês chamam aqui como isso, assim, de interferência, né, aqui no IPQ, nossa, isso é muito difícil a gente coletar, porque tem a interferência direta do Instituto de Radiologia aqui, né, do lado do IPQ, então, para a gente conseguir uma frequência boa, assim, né, que isso seja bem bonitinho para a gente em padrões de medição, é muito difícil, gente, vocês não têm noção. Para quebrar a cabeça mesmo, né, e aí ele vai mostrando para a gente o que é
aqui nesse terceiro, né, já é uma oscilação muscular, então ele fica, se o paciente pisca, ele apresenta essa configuração, isso, Pedro, ele apresenta essa configuração aqui, né, já a interferência, né, no caso aí de 60 Hz, ele fica mais juntinho, assim, né, então isso mostra pra gente que a coleta não vai ser eficaz, que a gente não vai conseguir um parâmetro eletrofisiológico bom desse paciente, tá? Pode passar, Pedro, acho que isso aí. Aí termina essa parte do neurofeedback, assim, de coleta mesmo. Como eu falei para vocês, acho que eu não poderia trazer para vocês a forma de coleta de controle de impulso sem antes falar para vocês como que a gente acessa, né, essa coleta, qual que é o sistema, qual que é o sistema que a gente usa, o software, a colocação dos eletrodos, né, então eu acho que eu prefiro trazer mais essa parte introdutória, por enquanto, espero que vocês me chamem outras vezes para falar mais direcionado ao controle do impulso, mas me colocar até à disposição também. A Laís já mandou mensagem aqui, estou entregando ela, já mandou mensagem querendo ver o aparelho, e sim, a gente pode montar o aparelho, eu monto o aparelho, te mostro como que a gente usa. A gente está usando nesse momento o aparelho da Theraprax, que é um aparelho de origem alemã, de 13 canais, né, mas eu estou suando aí para tentar conseguir um Mitsar, que é 24 canais, que ele já também dá para a gente o EG mais quantitativo limpo, né, de resposta galvânica também, a gente consegue medir através dele. Esse equipamento que a gente tem aqui, ele ainda tem algumas limitações, a começar pela quantidade de canais, que são só 13, então tem coisas que a gente não consegue medir, que a gente não consegue protocolar, mas também tem se mostrado eficaz aí na minha pesquisa. Então, meu principal objetivo é desenvolver mesmo esse protocolo destinado ao controle de impulso, né? Então, se a gente parte desse princípio que envolve questões límbicas, né? Assim como o TDAH, assim como a depressão, né? Essas outras patologias, né? A gente consegue também designar um protocolo direcionado a isso. Tá? Então é isso, pessoal. Legal, Amanda. Não sei se a gente tem tempo para perguntas, mas... Temos tempo, sim. Parabéns pela apresentação, foi muito didática e sucesso aí com o projeto, que eu acho bastante promissor, muito interessante. Bem legal e obrigado por ter aceitado participar. Eu tenho algumas dúvidas, assim. Primeira, né? Quando a gente eu penso em impulsividade, assim, me vem à mente mais estruturas subcorticais mesmo, né? Sistema límbico, estriado. Quando a gente vai para córtex, seria mais córtex órbito-frontal, córtex medial pré-frontal, né? Então, são áreas, assim, que, em princípio, não são muito acessíveis pelo EEG de escalpo, né? Eles são estruturas mais profundas, exato, né? É uma limitação da técnica, essa baixa cobertura do córtex e uma baixa resolução espacial, né? Apesar de ter uma resolução temporal muito boa. Temporal, isso. E aí, como é que você espera, como é que você justifica, assim, né? Estudar a impulsividade? Não. Por que as ondas que você estuda estão relacionadas com impulsividade, uma vez que você está pegando amostras do neocórtex? Seriam áreas que estariam interconectadas com essas estruturas límbicas, é isso? Isso, estariam interconectadas, e lá naquele modelo também de padronização, né, como tem as ondas alfa, né, teta, beta, a gente consegue separar isso. Então, o que está mais ligado a, como você falou, a esse sistema mais, né, límbico, e o que está ligado a outra via. Então, a gente consegue fazer essa diferenciação e comparar depois o parâmetro, né, de resposta.
E aí, como que eu sei que, fazendo um complemento, mas acho que faltou falar sobre isso, como que eu sei que está funcionando ou que vai funcionar, né? Lá na HDI, a gente tem protocolos de intervenção que trabalham a atenção, trabalham memória, trabalham habilidades sociais. Então, quando os pacientes chegam, o que vai acontecer? Eles vão passar primeiro por essa triagem de neurofeedback, essa triagem, essa coleta, né? Então, eles vão chegar crus mesmo, sem treino, sem nada, por falência de terapias, né, ambulatoriais, etc e tal, e vão passar por essa triagem pré, né, que vai ser a coleta desse EEG quantitativo. Depois eles vão passar por todos esses treinos de atenção, memória, funções executivas, eles fazem também a avaliação neuropsicológica, né? Então tem todo o CGI, CGAS, CBCL, então tem todas as escalas que vão me mostrar também, e que eu vou conseguir separar o que é do treino do neurofeedback, né, e o que é, de fato, da intervenção, né, que é proposta no HDI. Então, como que o neurofeedback, ele atua de maneira concomitante, de maneira de potencializar esse tratamento dentro do treino do que a gente já tem lá estabelecido no HDI. Então, ele vai entrar como uma estratégia para uma determinada população, que é essa população que vem com essas questões mais impulsivas, mais de oposição, né, de regulação emocional mais gritantes, e a gente tem isso lá no HDI, né, eu estou sofrendo porque a gente tem muitos dados lá que até hoje ninguém mexeram, então se vocês quiserem me ajudar, eu vou adorar. É uma população, sim, medicada, Laís, então isso também entra como né, medidor e regulador ali. Muitos deles usam risperidona, né? Eu fiz uma meta-análise de risperidona no passado, ano passado não, 2 anos atrás, mostrando a eficácia da risperidona quando potencializada. Então, vai ser também mais um braço para a gente avaliar, né, que a maioria deles usam risperidona, assim, é um protocolo lá do HDI mesmo. A maioria das crianças, elas respondem muito bem com risperidona, né? E nessa minha meta-análise, um dos principais resultados foi que, mesmo que a irritabilidade dessas crianças diminua, né, eles ficam mais letárgicos, eles ficam lentos, né, que é um efeito colateral da risperidona. E na meta-análise, a letargia saiu como um resultado positivo, mas um resultado positivo porque estava ligado à diminuição do comportamento irritável, do comportamento... a gente avaliou irritabilidade, letargia e alguns outros fatores, mas foi interessante a resposta da meta-análise em relação a isso, e aí eu vou utilizar também isso como parâmetro para desenvolver esse protocolo, né? Então, vai ter as medicações, então, eu estou montando um banco para já traçar esse perfil. A maioria das crianças são crianças que têm diagnósticos de oposição, conduta, com TDAH também, concomitante. Então, assim, a gente é bem padrão mesmo, as crianças que a gente tem recebido aqui. E são completamente carentes também de treinos de habilidades sociais, a gente está lançando agora um treino, que é o meu manual, que eu estou lançando, vou mostrar para vocês depois, também numa outra oportunidade, que é o treino de habilidades sociais, tanto para as crianças quanto para pais, né, que aí tem escalas que avaliam essas questões de habilidades sociais e o quanto elas vão melhorar pós-intervenção e pós-treino de neurofeedback. Então, a gente tem lá embaixo um banco onde essas crianças estavam cruas, não tem nada, né, de intervenção, de nada, e vem de uma falência de tratamento, e a partir de então a gente está fazendo agora, mapeando isso, para poder intervir com o neurofeedback como tratamento né, complementar a isso, porque o que a gente pensa, né? Mexe sim com o cérebro, é uma técnica
né, modulatória, ela vai modular a frequência cerebral, e isso vai ter como retorno ali direto para o paciente, então mexe sim com essa questão modulatória, né, de modular o funcionamento cerebral. Amanda, e assim, eu sei que o neurofeedback, o eletroencefalograma, você avalia vários parâmetros, né? Mas se você tivesse que escolher uma onda, assim, e uma região, qual seria o foco, assim? Eu vou chutar aqui, teta e pré-frontal? Teta e pré-frontal. Teta e pré-frontal. Que o teta, ele está diretamente ligado ao controle de impulso, né? E é o que está aparecendo para a gente, a hiperatividade dessas ondas tetas. O teta, assim, pensando em neurofisiologia, né, estudo de corticografia com eletrodo invasivo e tal, eu tenho visto que o teta, ele é muito associado com a conectividade entre regiões distantes, né, áreas de associação e tudo. E o beta, por exemplo, estaria associado a uma atividade mais local, não é isso? E acho que faz sentido você pensar mais no teta. E agora eu tenho uma pergunta sobre o beta, né? Qual que é a dificuldade de estudar a atividade beta temporal, por exemplo, né? Que você tem muito músculo aqui, ainda mais em paciente ansioso, a gente sabe que no EG eles travam a mandíbula e vem só músculo no seu canal, e aquilo é uma atividade beta, né? Como é que você diferencia? Peraí, Pedro, tá travando. Qual que é a dificuldade? Eu só ouvi até o músculo que você falou, Pedro. Eu cortei o vídeo aqui, tá ouvindo agora? Agora sim. Porque esse artefato muscular, ele é muito caracterizado por uma atividade beta, na verdade, né? De grande amplitude. E como é que você faz para diferenciar no estudo das áreas temporais o que é beta de músculo e o que é beta de cérebro? Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Oi, 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 oi. Ai, meu Deus. Não tem ninguém me ouvindo. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Pronto. Então, Pedro, tô te ouvindo também. Pedro, você pode me corrigir, né? Você é um estudioso também do EG, aí você pode me corrigir se eu estiver enganada, e inclusive me dá aí sugestões, tá? Mas assim, quando eu coloco, por exemplo, tarefas que envolvem planejamento para essa criança, a ativação de beta, ela vai aumentar, a frequência lá, ela vai aumentar, não é verdade? Então, é diferente da contração muscular, né? A contração, eu vejo nesse sentido, que a contração muscular coleta, para mim, ela vai aparecer de maneira diferente, assim como ela aparece em outras ondas também. Então, se eu coloco uma atividade de planejamento que envolve números, linguagem, e eu escolho lá que me mostre apenas a linha, né, do que está sendo através de uma área de colocação do eletrodo e que a gente possa identificar o beta, eu consigo identificar através dessas tarefas, né? Então, acho que a contração muscular, o movimento que vai fazer na amostragem lá do aparelho é completamente diferente, ele fica completamente desregular. No planejamento, numa tarefa de planejamento, por exemplo, o que eu percebo? Que mesmo que esse indivíduo ele tenha dificuldade de planejar, de organizar, mas o design, né, a frequência, a forma como essa onda ela aparece para mim é diferente. A gente consegue ver nitidamente lá o resultado e a forma como o indivíduo está respondendo a ela, até de acordo também com a resposta, com aquelas barrinhas de oxigenação, de como que ele está, que estratégia ele está utilizando para poder treinar beta, treinar teta e por aí vai. Não sei se eu tô. Você pode me corrigir, não tem problema, eu acho uma honra. Não, acho que a gente tem que aprender. A gente aprende junto, porque essa parte de identificação de artefato, na verdade, para mim é uma das mais difíceis, assim. É muito difícil. Na neurofisiologia, né? Eu sofri muito com isso quando eu aprendi EEG e sofri muito com isso aprendendo agora TMS, né? Para medir a estabilidade cortical.
porque é uma amplitude muito pequena que a gente quer medir, né? Se você mexer no interruptor, o celular tocou, alguém espirrou na esquina, o seu sinal fica zoado, assim, é muito complicado. Já não funciona, a gente já precisa... e aí, o refazer a coleta também, para a gente já... meio que a gente perde o sujeito, sabe? O parâmetro, porque, como eu falei, ele vem cru, ele não sabe o que ele vai fazer. Então, se dá qualquer interferência, né, e a gente não consegue limpar, por isso que eu prefiro fazer 5 minutos, 7 minutos, e eu aprendi isso com a Julie também, né? Ela não fazia 3, ela fazia, acho que 5 também, olhos fechados e olhos abertos. Então, a gente pedia para o paciente olhar através, assim, né, fixar num ponto da parede, ou com o olho fechado tentar piscar ou movimentar o menos possível, né? Então, com isso a gente conseguia, né, diferenciar dentro da beta, por exemplo, o que era, né, movimento ocular e o que era, na verdade, do funcionamento eletrofisiológico do indivíduo. Mas é muito difícil. A limpeza é muito difícil fazer. Tem algumas que eu peço socorro para ela, porque é muito difícil fazer. É bem complexo. E vocês fazem checagem de impedância, que não é todo aparelho que faz, né? A checada de impedância de cada eletrodo, assim, que idealmente. Sim. Uhum. Sim. É aquele exemplo que eu passei para vocês, da montagem 10 e 20, utilizando a touca, e aí no programa a gente vai calibrando né, quando mostra lá para a gente o desenho do sistema 10-20, quando está tudo verdinho, significa que está, né, pronto para coleta, que é em sentidos de impedância também. E você faz a gente fazia muito isso para... Oi. É no IPQ, não é? Que você faz tá fazendo o estudo, não? Isso. Então, já deixo a ideia aí da gente se juntar para arrumar uma sala com instalações elétricas isoladas, adequadas para estudo neurofisiológico. Esse é o plano. Porque aquela ressonância lá acaba com a nossa vida. Nossa! Ô, gente, a Lizzie Shepard, não sei se vocês ouviram falar dela já, ela tem uma salinha lá no térreo, acho que bem protegida, porque ela faz EEG, coleta EEG sempre. Vocês podiam... Ela na parte do EEG mesmo, né? Ali do auditório. Exatamente, ali. Só que o EEG que eles coletam lá, Laís, não é o quantitativo, é o básico do básico, assim. Eu já fui lá tentar me adentrar. Eu até consegui lá, que aqui é assim, né? A gente tem que ir. Mas eu digo, a sala dela deve estar bem instalada, assim, eles já devem ter algum controle disso. Não sei, mas eu acho que a ideia, assim, Pedro, inclusive, aproveitar que o Antônio teve que sair aqui, mas a ideia é montar esse sistema de coleta, porque aqui, assim, a gente não tem muitas pessoas, né, aptas a fazer, acho que tem pouquíssimas, segundo o que ele me falou, as salas também não contribuem, então, assim, ou tem muita iluminação, ou a acústica é ruim, né, e tudo isso interfere na coleta. Então, tinha que ser uma sala com aquelas esponjinhas acústicas, toda aquela coisa mais elaborada. Temperatura, né? Onde eu estou fazendo minha pesquisa, o ar-condicionado fica quebrado direto, e aí a pessoa começa a suar e já era, né? Artefato de sudorese, é complexo. Sudorese, né? Exato. Mas, Laís, passa esse contato aí da Alice, que eu quero conhecê-la, com certeza, se você tiver. Eu quero ver também, eu quero saber. Você falou, eu estava te mandando, eu te mandei já, eu vou passar para a Amanda. Tá bom. Pergunta, acho que monopolizei aqui, foi mal. Não, tá de boa, eu só quero conhecer se seu... Calian vai comigo, né, Calian? A gente vai lá. Que bom! Eu quero ir, sim.
Massa! Também quero. Então vamos nós três. No dia que vocês estiverem por aqui, a gente vai, eu mostro o aparelho para vocês. E aí, o que eu quero, o que eu quero conseguir para cá, se sair a bolsa, a FAPESP, essa coisa, é o Mitsa. Que o Mitsa, ele já é 24 canais, o aparelho já é assim, nossa, bem legal para coletar o EG. E o de neurofeedback, né? Para neurofeedback, na verdade, né, tem o Pocket, que é o QIT, que é pequenininho, que é vai de 4 a 6 canais, e tem esse que a gente está usando lá embaixo, que é o Theraprax, que é de uma desenvoltura alemã, que é bom também, mas tem melhores, assim, tem instrumentos melhores, mas quando eu cheguei ele já estava aqui, então é o que a gente está, né, pretendendo usar aí. Então Beleza. É isso, pessoal, espero que tenha ficado, né, que vocês tenham aí gostado da aula, é uma área de interesse que é uma área minha de interesse, como eu falei, nasceu lá na Santa Casa, quando eu fazia, né, estimulação transcraniana e tudo mais, lá não sei se vocês conhecem, com o Dr. Quirindo, o Pedro Chozal, o Alisson. Então, a gente era um grupo, né, que infelizmente foi desfeito por conta de questões institucionais da Santa Casa, mas a gente era um grupo que pesquisava muito isso e inclusive o Álvaro também da Unifesp trabalhava junto com a gente. Então, foi um interesse que surgiu lá, assim, através do meu trabalho com a neuromodulação. Então, espero que vocês também apareçam lá nesse projeto, quem quiser, quem tiver uma ideia, algo do tipo, estou super aberta, porque eu estou praticamente sozinha nele, então eu tenho que cuidar de muita coisa, né, porque vou ter que treinar também pessoas para fazerem o neurofeedback, então... Quem quiser. Se você alguém ansioso, você me chama, porque eu sempre quero ser voluntária, não posso ser de nada. Então, um dia eu quero, Laís. Ansiosas, me chama. Quero você também me ajudando na pesquisa. Estamos aí, se eu puder. Não sei nada, mas vamos. Também não sei, mas vamos ver, né? Então, pessoal, muito obrigada.